Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Irã e Israel trocam a acusação de violação do cessar-fogo imposto por Donald Trump. E após 12 dias de guerra, os dois países se declaram vitoriosos. Um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos diz que os bombardeios americanos não destruíram o programa nuclear iraniano. Mas Donald Trump garante que as instalações nucleares foram destruídas. Equipes de resgate recuperam o corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu ao cair em um penhasco de um vulcão na Indonésia. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz que vai monitorar as redes sociais de quem pedir visto de estudante para entrar no país. Um deslizamento de terra devido às fortes chuvas deixou ao menos 8 mortos na Colômbia. Um relatório da MAP Biomas mostra que a área incendiada na Amazônia e Mata Atlântica no ano passado foi a maior em 4 décadas. O governo propõe um calendário para devolver o dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas. E o Flamengo empata com o Los Angeles FC em 1-1 e vai para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em meio minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Após 12 dias de conflito, ontem, Irã e Israel trocaram a acusação de violação do cessar-fogo imposto por Donald Trump. Horas depois, aceitaram a trégua e anunciaram o fim da guerra. O exército israelense afirmou que causou grandes danos ao programa nuclear iraniano. Trump afirmou que não quer uma mudança de regime na República Islâmica. Irã e Israel trocaram acusações nesta terça-feira sobre violações do cessar-fogo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última segunda. O governo israelense tinha afirmado que aceitou a trégua e garantiu que o exército cumpriu os objetivos da ofensiva iniciada em 13 de junho para impedir que Teherã produza armas nucleares, uma ambição negada pelo Irã. Pouco depois de Trump declarar que o cessar-fogo estava em vigor, Israel anunciou a detenção de 2 mísseis iranianos, enquanto a República Islâmica negou o lançamento e acusou ataques ao território. Trump afirmou que os dois países não sabem o que estão fazendo. Israel, assim que fizemos o acordo, veio e jogou uma carga de bombas do tipo que eu nunca tinha visto antes, a maior carga que vimos. Não estou feliz com Israel. Quando eu disse que tinham 12 horas, você não vai na primeira hora e joga tudo que tem em cima deles. Então não estou feliz com Israel, mas não estou feliz com o Irã também. O governo israelense foi o primeiro a aceitar oficialmente o cessar-fogo de Trump. Ainda que o Irã não tenha confirmado oficialmente a trégua, o Conselho de Segurança Nacional do país divulgou um comunicado no qual cita uma vitória que fez o país rival aceitar a derrota e cessar unilateralmente a agressão. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, anunciou nesta terça-feira o fim da guerra de 12 dias com Israel em uma mensagem à nação divulgada pela agência oficial IRNA. Ele afirmou que o país teve uma heróica resistência durante os ataques israelenses. Ao mesmo tempo, o chefe do exército israelense afirmou que a ofensiva atrasou o programa nuclear iraniano por anos e que a campanha contra a República Islâmica agora entra em uma nova fase. O governo israelense tinha afirmado nesta terça que removeu a ameaça existencial dupla do programa e dos mísseis nucleares iranianos. Apesar disso, especialistas avaliam que ainda não está clara a extensão dos danos e se a ofensiva acabou com a ameaça nuclear.
O chefe do Estado-Maior do Exército israelense também afirmou que o país vai voltar a se concentrar na luta contra o movimento palestino Hamas na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou nesta terça-feira na Holanda para participar de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Durante o trajeto a bordo do imponente Air Force One, o republicano respondeu a perguntas de jornalistas que viajaram ao seu lado, como se teria interesse em uma mudança de regime no Irã. Não, se houver, houve, mas não, eu não quero isso. Eu gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível. Mudança de regime traz caos, e idealmente não queremos ver tanto caos. Então veremos como isso se desenrola. Questionado sobre seu compromisso com o artigo 5 da OTAN, que obriga toda a organização a defender um país membro em caso de ataque, Trump disse: Depende da sua definição. Existem várias definições do artigo 5, você sabe disso, certo? Mas estou comprometido em ser amigo deles. Você sabe, fiz amizade com muitos desses líderes, e estou comprometido em ajudá-los. Estou comprometido em salvar vidas. Estou comprometido com a vida e a segurança. E vou te dar uma definição exata quando chegar lá. Eu só não quero fazer isso nos fundos de um avião. Cercada de conflitos, a OTAN se prepara para oficializar o drástico aumento de gastos com a defesa, exigido pelo presidente americano, que criticou nesta terça a negativa da Espanha de cumprir a meta de investir 5% de seu produto interno bruto daqui a 10 anos. Os Estados Unidos, que aportaram 62% do total de gastos de defesa da OTAN, exigem que os membros europeus e o Canadá aumentem seu investimento no setor, que, segundo dados da aliança, atualmente representam em média 2% dos seus PIBs. Um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, classificado como confidencial, concluiu que os ataques americanos ao Irã atrasaram seu programa nuclear em alguns meses, mas não o destruíram, informou a imprensa local ontem. Já o presidente Donald Trump insistiu que as instalações nucleares iranianas estão completamente destruídas. Um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, classificado como confidencial, mas divulgado pela imprensa americana, concluiu que os ataques americanos ao Irã atrasaram seu programa nuclear em alguns meses, mas não o destruíram. Os Estados Unidos bombardearam na madrugada de domingo as instalações de enriquecimento de urânio em Fordo, Natanz e Isfahan. O presidente americano, Donald Trump, se vangloriou de um sucesso militar espetacular, mas, segundo o relatório, os ataques não eliminaram completamente as centrífugas, nem os depósitos de urânio enriquecido. Bloquearam as entradas de algumas centrais, mas sem destruir as instalações subterrâneas, acrescenta o relatório. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou a autenticidade do relatório, mas disse que ele estava completamente errado e foi classificado como top secret. O vazamento desta suposta avaliação é uma clara tentativa de menosprezar o presidente Trump e desacreditar os valentes pilotos de combate que executaram uma missão perfeitamente realizada para destruir o programa nuclear do Irã, publicou Leavitt no X. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que os ataques devastaram o programa nuclear iraniano. O governo do Irã declarou nesta terça-feira que havia tomado todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade do seu programa nuclear. Um assessor do líder supremo da República Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, garantiu que seu país ainda possui reservas de urânio enriquecido. Donald Trump afirmou que o programa nuclear do Irã teve um retrocesso de décadas depois dos bombardeios dos Estados Unidos. O presidente americano garantiu que as instalações nucleares da República Islâmica foram totalmente destruídas depois da divulgação de um documento de inteligência interna que colocou em dúvida a eficiência dos ataques. Não acho que vão fazer de novo. Acho que vão ter um petróleo, vão ter alguns mísseis e algo de defesa. Acho que já estão fartos, quer dizer, acabaram de passar por um inferno. Os Estados Unidos bombardearam na madrugada de domingo as instalações de Fordo, Natanz e Isfahan em uma ação que uniu o país a Israel na guerra contra o Irã. Na terça, a imprensa americana publicou um documento preliminar dos serviços de inteligência que afirma que os ataques causaram atrasos de alguns meses ao programa nuclear iraniano, sem conseguir destruí-lo. Trump falou sobre o ceticismo em relação ao sucesso da operação, mas deu a entender que também espera as conclusões da inteligência israelense, que tinha feito ataques prévios às instalações. O exército de Israel considerou nesta quarta-feira que ainda é cedo demais para identificar os danos causados, mas garantiu que o programa nuclear iraniano foi atrasado em vários anos.
A brasileira Juliana Marins, que fazia uma trilha turística na Indonésia, caiu de um penhasco e teve sua morte confirmada ontem após dias de buscas. O Itamaraty confirmou a morte e destacou o trabalho da diplomacia brasileira durante o resgate. Em quase 15 horas de trabalho, agentes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia entregaram hoje o corpo da jovem a um hospital em Sembalun, cidade mais próxima ao Monte Rinjani, onde ela foi encontrada. O corpo da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, morta após passar mais de 72 horas aguardando resgate em um vulcão da Indonésia, foi resgatado na manhã desta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Marechal do Ar e chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, a Basarnas. De acordo com o oficial, o corpo da brasileira estava a 600 metros de profundidade e não a 300 como se estimava. O resgate teve início após o meio-dia, horário local da Indonésia, por volta de 1h40 da manhã aqui no Brasil, e contou com o apoio de 3 equipes para a remoção do corpo. Juliana desapareceu após ser deixada pelo guia, enquanto reclamava de cansaço. Em entrevista, o guia afirmou ter orientado a brasileira a descansar e aguardou 3 minutos à frente. Após cerca de 15 a 20 minutos de espera, o guia disse ter voltado ao local onde deixou Juliana, mas não a encontrou e acionou o resgate. Juliana acabou sendo encontrada pouco depois com o auxílio de um drone enviado por montanhistas que passavam em seguida. De início, estimava-se que ela havia caído cerca de 300 metros. Nas imagens, a brasileira aparenta estar consciente. O resgate só foi iniciado após mais de 72 horas da queda, de acordo com as autoridades, por conta do mau tempo. Ao chegarem ao ponto onde Juliana estaria, a equipe da Basarnas teria verificado que a jovem estava a mais de 600 metros de profundidade e não apresentava sinais de vida. O corpo da brasileira foi resgatado a cerca de 1 hora, horário local do Brasil, e segue agora para o hospital, onde serão feitos os procedimentos legais para a verificação da causa da morte. O pai da brasileira, Manuel Marins, fez um relato emocionado nas redes sociais. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, por sua vez, publicou nota se solidarizando com a família. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um comunicado hoje no qual informou que o governo americano vai monitorar as redes sociais de quem solicitar visto para entrar no país na condição de estudante. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um comunicado nesta quarta-feira, no qual informou que o governo americano vai monitorar as redes sociais de quem solicitar visto para entrar no país na condição de estudante. O comunicado foi divulgado no contexto em que o governo do presidente Donald Trump tem anunciado medidas mais rígidas para a entrada de estrangeiros no país, uma promessa de campanha. Conforme o comunicado divulgado nesta quarta, quem quiser obter visto de estudante para entrar nos Estados Unidos deverá deixar o perfil nas redes sociais aberto ao público. Segundo a embaixada, as autoridades americanas farão uma verificação abrangente e minuciosa do comportamento dos estudantes da internet. De acordo com a nota, a decisão vale para solicitantes dos seguintes tipos de visto. F. Visto de estudante para aqueles que pretendem estudar em uma instituição acadêmica nos Estados Unidos, como universidades e faculdades. M. Visto de estudante para aqueles que pretendem estudar em uma instituição vocacional ou não acadêmica nos Estados Unidos. E J. Visto para participantes de programa de intercâmbios educacional e cultural aprovados pelo governo dos Estados Unidos, incluindo professores, pesquisadores, estagiários e outros. Abre aspas, utilizamos todas as informações disponíveis durante a triagem e verificação de vistos para identificar solicitantes inadmissíveis aos Estados Unidos, especialmente aqueles que representam uma ameaça à segurança nacional, fecha aspas, diz o texto. A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na semana passada, antes de ser formalizada pela embaixada nesta quarta. Na ocasião, o governo Donald Trump informou que a revisão dos perfis nas plataformas foi incluída no processo como uma das medidas impostas para a retomada da concessão de vistos, suspensa desde o mês de maio. Segundo o comunicado, a medida visa identificar conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura, instituições ou princípios fundadores. Segundo a representação diplomática, os consulados americanos retornarão em breve o agendamento de entrevistas para o visto do estudante. De acordo com a embaixada, o Departamento de Estado, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, decidiu adotar a medida para proteger os Estados Unidos e cidadãos americanos
e mantendo o que chamam de mais altos padrões de segurança nacional no processo de concessão de vistos. Essas são as informações. João Pedro Coutinho para os estúdios da TV Mundial. Daqui a pouco, um empresário é morto a tiros no centro de Fortaleza. E um deslizamento de terra na Colômbia deixa ao menos 8 mortos. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Um empresário foi morto a tiros por um homem usando uma camisa de motociclista de aplicativo na rua Senador Pompeu, no centro de Fortaleza, na tarde de ontem. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. No vídeo, o suspeito aparece a pé, atravessa a rua Senador Alencar e corre na direção da vítima. O momento dos disparos não foi registrado. Momentos depois, o criminoso retornou de arma em punho, entrou em um carro que estava dando apoio e fugiu. A ação durou menos de 1 minuto. Alisson Duarte, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era proprietário de lojas de cosméticos em Fortaleza e na cidade de Iguatu. No momento do crime, um empresário estava com uma quantia de dinheiro no bolso, mas nada foi levado. Conforme a Secretaria da Segurança, o caso é investigado pela 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e receptação. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um grupo suspeito de receptação, desmanche de veículos e lavagem de dinheiro na região de Barretos, no estado de São Paulo. A quadrilha movimentou cerca de 13,9 milhões de reais com um esquema criminoso entre 2018 e 2023. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária, sendo 4 em Barretos e 1 no presídio de Frutal, em Minas Gerais, onde um dos investigados já estava preso por outros crimes. Os presos são uma mulher de 61 anos, uma de 37, um homem de 40, esposa de 35 e outro homem de 39 anos. Ainda durante a ação, foram apreendidos 2 veículos e quantia em dinheiro. Desmanche clandestino, por sua vez, foi lacrado. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens, direitos e valores dos investigados na quantia total de R$ 11.508.850,27 correspondentes ao patrimônio estimado sem origem declarada. A operação, chamada de Elo Quebrado, contou com equipes da Polícia Civil de Barretos, Colina e Jaborandi, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Um deslizamento de terra na Colômbia devido a fortes chuvas deixou ao menos 8 mortos. Pelo menos 8 pessoas morreram e 5 ficaram feridas nesta terça-feira em um deslizamento de terra no município colombiano de Bello, vizinho a Medellín. O saldo de vítimas foi divulgado pela prefeita Lorena Gonzalez, que deu mais detalhes sobre o desastre. Quero informar com profunda dor que na madrugada de hoje, por volta das 3h25 da manhã, ocorreu um deslizamento de terra na área de Granizal. Até o momento, confirmamos 8 pessoas falecidas e 5 feridas, que já estão sendo atendidas em centros de assistência. Mais de 10 residências foram afetadas. Segundo veículos de mídia locais, há pelo menos 10 desaparecidos e equipes de resgate trabalham nas buscas. Há toda uma equipe de organismos de socorro psicossocial, atendendo as vítimas e continuando nas buscas pelas pessoas que presumimos terem sido soterradas nesses deslizamentos de terra.
fueron atrapadas en este alud de tierra. Moradores passaram o dia limpando a área e calculando os prejuízos. Muitos dos afetados tiveram que deixar suas casas e buscar abrigos. A imprensa colombiana indicou que o deslizamento foi causado pelas fortes chuvas que fizeram transbordar um riacho próximo. Uma atualização. O número de mortos nesse deslizamento de terra subiu para 10 e o de feridos para 8. 15 estão desaparecidos até o momento. A seguir, uma pesquisa mostra que o Ceará é o segundo estado do Brasil com mais mortes de motociclistas no trânsito. E o Flamengo empata com o Los Angeles FC e vai para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Uma pesquisa do Atlas da Segurança mostrou que o Ceará é o segundo estado do Brasil com mais mortes de motociclistas no trânsito. A reportagem é de Elisiane Victória. Pesquisa afirma que o Ceará é o segundo estado do Brasil com o maior número de mortes de motociclistas no trânsito. O Ceará é o segundo estado do Brasil com mais mortes de motociclistas no trânsito. Os dados são do Atlas da Segurança. Os números no estado superam os cenários nacionais e ficam atrás apenas do Piauí. De 6 a cada 10 mortes são de motociclistas no Ceará. A pesquisa mostrou que entre 2013 e 2023 o número de mortes no trânsito caiu de 2.364 para 1.394, uma redução de quase 41%. No entanto, o total de mortes de motociclistas passou de 757 para 830 no mesmo período. Entre condutores comuns, motociclistas ou entregadores por aplicativo, Fortaleza tem 380 mil motos circulando, conforme o Ministério dos Transportes. A dinâmica para motociclistas, inclusive, mudou após efeitos causados na rotina pós-pandemia de Covid. E essa foi a reportagem de Elis do Jornal Mundial. Um relatório da plataforma MapBiomas mostra que a área incendiada no Brasil em 2024 foi 62% maior que a média de 4 décadas. Afetado por incêndios florestais históricos, em particular na Amazônia, o Brasil registrou em 2024 uma área queimada 62% maior do que a média das últimas 4 décadas. Os incêndios devastaram no ano passado 30 milhões de hectares, uma superfície maior do que a da Itália, contra a média de 18 milhões e meio de hectares queimados por ano. Os dados são da plataforma de monitoramento MapBiomas, que iniciou os registros com imagens de satélites em 1985. A Amazônia concentrou mais da metade dos incêndios que o país sofreu, com 15 milhões e 600 mil hectares afetados, mais do que o dobro de sua média histórica. A seca sem precedentes que afetou o Brasil em 2024, agravada pelas mudanças climáticas, contribuiu para o número recorde de incêndios. Autoridades e especialistas atribuem o início dos incêndios à ação humana, vinculando as chamas à queimada ilegal de terras para pastagem e agricultura. O Pantanal, maior planície de inundação contínua do mundo, também sofreu incêndios devastadores no ano passado. 62% deste bioma já foi afetado pelo fogo pelo menos uma vez nos últimos 40 anos. A Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do planeta, registrou um recorde negativo em 2024. Com 1.200.000 hectares incendiados, esta foi a maior extensão afetada pelo fogo desde 1985 e representou um aumento de 261%
na comparação com a média histórica para a região. O relatório revela que 2024 foi o segundo pior ano para o Brasil em matéria de incêndios desde 2007. Um quarto do território, uma área maior do que o México, sofreu incêndios pelo menos uma vez nas últimas 4 décadas. O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirmou ontem que a devolução de valores a aposentados e pensionistas prejudicados pelas fraudes deve começar em 24 de julho. Os pagamentos devem ser feitos em lotes a cada 15 dias. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Waller, afirmou nesta terça-feira que a ideia do órgão é começar a pagar valores que foram descontados indevidamente de aposentadorias e pensões a partir de 24 de julho. O Waller deu a declaração durante a audiência de conciliação convocada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, com representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, além de integrantes do próprio INSS. Toffoli marcou a reunião justamente para que o governo apresente, entre outros esclarecimentos, um cronograma para a devolução de recursos descontados indevidamente. Em abril, a Polícia Federal revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. A PF afirma que associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização com assinaturas falsas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. O prejuízo pode chegar a 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Conforme o presidente do INSS, os pagamentos começariam em 24 de julho, em lotes a cada 15 dias. No primeiro lote, cerca de 1,5 milhão de beneficiários receberiam os valores. O segundo pagamento seria em 9 de agosto e o terceiro em 24 do mesmo mês. Na audiência, Gilberto Waller diz que a intenção do governo é realizar o ressarcimento de valores de forma integral o mais rápido possível e relembrou as medidas já adotadas pelo governo, com a abertura de investigação contra 16 entidades associativas. De acordo com o presidente do INSS, 27 milhões de aposentados não tiveram desconto algum. Ele declarou também que até o momento 3.462.366 aposentados e pensionistas informaram não reconhecer descontos e pediram a devolução de valores. Ele disse também que o governo quer dar tratamento diferenciado com prioridade de atendimento a pessoas mais vulneráveis a golpes, como idosos acima de 80 anos, indígenas e quilombolas. Também informou que o pagamento será feito direto na conta do beneficiário, sem burocracias e intermediários. A Advocacia Geral da União disse que a ideia é de que os valores serão corrigidos pela inflação, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O Flamengo empatou com o Los Angeles FC em 1-1 ontem. Agora, o rubro-negro tem pela frente a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de clubes contra o Bayern de Munique. O Flamengo empatou em 1-1 com o Los Angeles FC na terça-feira. Os torcedores lotaram o estádio Camping Road em Orlando. O rubro-negro já começou a partida com a liderança garantida no grupo D e vai enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca dominou a partida do início ao fim e acertou a trave 3 vezes. Com o primeiro lugar do grupo já garantido, o único objetivo do Flamengo era manter a campanha 100% e o bom momento antes da partida contra o Bayern de Munique. Mesmo não conseguindo avançar com 3 vitórias, os jogadores comandados por Felipe Luiz têm motivos para estar otimistas. A partida contra o clube alemão vai ser disputada no próximo domingo em Miami, às 5 da tarde no horário de Brasília. Que ele seja campeão, né? Sim, vamos acompanhar. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite, até amanhã. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite.
Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.